Quando você vê ângulos assim, desenhados no quadro de giz ou no papel, pode ter a impressão de que eles são uma coisa teórica, de que eles não têm nada a ver com a sua vida. Mas nesse vídeo eu vou mostrar que não é bem assim e vou dar 10 exemplos de situações do cotidiano onde os ângulos são fundamentais. Em algumas dessas situações, usar o ângulo certo ou errado faz muita diferença. Eu vou começar com dois ângulos básicos, o reto e o raso, que são muito usados na construção civil. Com raríssimas exceções, quando a gente vai construir o chão de uma casa ou de um prédio, o ângulo a ser usado é o ângulo raso, de 180 graus, ou seja, um ângulo com abertura máxima, formando um segmento de reta. Já entre a parede e o chão, o ângulo tem que ser de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Como você pode ver, aqui no centro de São Paulo, praticamente tudo que foi construído teve como base um ângulo raso ou um ângulo reto. Agora, eu vou mostrar um ângulo que talvez você nunca tenha visto, mas que é fundamental na sua vida. O ângulo de inclinação do piso do banheiro. Se você nunca prestou atenção, todo o piso de banheiro tem que ser levemente inclinado para ajudar a água a escorrer. Essa inclinação não pode ser muito forte, senão você teria uma rampa no banheiro, mas ela tem que ser forte o suficiente para ajudar a água a descer em direção ao ralo. Uma outra situação que você já pode ter vivido é de apoiar bem uma escada na parede. Parece uma tarefa fácil, mas exige uma boa noção de ângulos. Se a medida do ângulo entre a escada e a parede for muito pequena, a escada pode cair para trás. Se a medida for muito grande, a escada pode escorregar. Ou seja, se você errar o ângulo, você corre o risco de tomar um belo tombo. Se você já assistiu uma corrida de Fórmula Indy, deve ter percebido que as curvas têm uma forte inclinação voltada para o lado de dentro da pista. Mas essa técnica de construção não serve só para a pista de corrida de carro, não. Serve também para as estradas pelas quais você passa, como essa aqui no interior de São Paulo. Esse ângulo das estradas serve para ajudar os carros a não escaparem na hora de fazer a curva. E como você já deve ter imaginado, se a inclinação for voltada para o lado de fora da curva, ou seja, se quem construiu a estrada errou o ângulo, a chance de acontecer um acidente é muito maior, porque os carros vão ser jogados para fora da curva. Uma outra coisa que tem que ser muito bem calculada nos aviões, e não só nos aviões, como nos barcos, nos helicópteros e nos submarinos e nos carros, é o rumo, a direção a ser seguida. E a direção a ser seguida é sempre calculada em ângulos. Se a gente tomar o norte como ângulo zero, o leste vai estar a 90 graus, o sul a 180 e o oeste a 270 graus. Ou seja, dentro da bússola, além da agulha que tem que ficar entre o norte e o sul, existe um grande transferidor. Outro ângulo bem interessante de se ver é o formado entre a pista e o avião no momento do pouso. Se você prestar bem atenção, vai ver que a maioria dos aviões pousa com o bico ligeiramente inclinado para cima. Estranho, né? Parece que ele desce na posição que seria de subir. Isso acontece porque manter o bico do avião inclinado para cima ajuda a manter sustentação em baixa velocidade. Além disso, para garantir um pouso suave e seguro, é importante primeiro encostar a parte de trás no chão e só depois a parte da frente do avião. E eu nem preciso dizer que esse ângulo de inclinação do avião no momento do pouso tem que ser muito bem calculado, né? Um bom exemplo de ângulos no corpo humano é o ângulo formado pelos nossos olhos. Para a gente enxergar qualquer coisa com clareza, a gente precisa mirar os dois olhos no mesmo ponto. Isso significa que, se você olhar duas coisas que estejam na mesma direção, mas uma longe e a outra perto, o ângulo formado pelos olhos vai ser menor na coisa que está longe e maior na coisa que está perto. E isso ajuda a gente perceber se tem alguém olhando para a gente. Quer ver? Nesse momento você sabe que eu estou olhando para você. E agora você sabe que eu estou olhando na sua direção, mas não estou mais olhando para você. E você consegue perceber isso com muita clareza por causa da mudança do ângulo dos meus olhos, de quando eu estou olhando para a câmera e de quando eu estou olhando para o meu dedo. Falando sobre visão, existe outro ângulo que é muito importante na nossa vida, que é o ângulo de ajuste dos espelhos retrovisores dos carros. Se você deixar o espelho muito voltado para a lataria do carro, vai ser criada uma região chamada de ponto cego.
qualquer pessoa, carro ou moto que passe por essa região não vai ser enxergada pelo motorista. Eu vou colocar a câmera aqui no meu lugar para você ver como é que funciona. Essa aqui é a visão do motorista. Dá só uma olhada naquele carro que vem vindo ali. Ele está chegando cada vez mais perto e de repente desaparece. E volta a aparecer. No momento em que o carro desapareceu, ele entrou no ponto cego, que na verdade é uma região que não pode ser vista nem pelo espelho retrovisor lateral e nem pela janela do carro. E o que a gente pode fazer para diminuir o ponto cego, para tornar essa região o menor possível? A gente tem que mexer no ângulo do espelho retrovisor, que deve abrir até o ponto em que a traseira do carro deixe de aparecer. Se você ainda não dirige carros, talvez haja uma outra situação em que os ângulos são importantes para você e você nem se dê conta. É nos jogos. Qualquer curva que você faça, arma que você mire ou chute que você dê em um jogo é baseado em ângulos. O mecanismo que existe dentro do jogo tem que calcular muito bem os seus movimentos, ou seja, o ângulo dos seus movimentos, para saber se você fez a curva direito ou se você acertou a mira ou o chute. Na hora de criar o cenário e os personagens de um jogo, os ângulos também são fundamentais. Para criar um soldado virtual, por exemplo, quem inventa o jogo tem que calcular muito bem os ângulos de movimento de um ser humano real e depois transferir tudo isso para dentro do jogo. Eu não poderia deixar de citar o famoso chute no ângulo. Chute no ângulo é aquele em que a bola passa pertinho desse ângulo de 90 graus formado pelas traves. Esse tipo de chute é tão comentado porque é muito difícil de acertar esse cantinho aqui. Se você estiver perto da trave, esse ângulo é grande, mas se você estiver longe, o ângulo tem que ser mais fechado, menor. Falar é fácil, difícil é acertar esse ângulo. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo introdutório aí no canal do Manual do Mundo. Um vídeo super bacana aí sobre um estudo sobre ângulos, né? De onde a gente pode encontrar tantos ângulos aí no nosso cotidiano. Um belo experimento aí para a gente observar. Então vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo. Agora, o que é um ângulo? A gente ouviu bastante aí sobre o que é um ângulo no nosso vídeo, né? Vários exemplos do nosso dia a dia. Agora, como nós podemos encontrá-los? Primeiro, vamos para o nosso conceito. Ângulo, ele nada mais é do que a união de duas semirretas, como a gente pode ver aqui, ó, essa semirreta e essa outra semirreta aqui, ou seja, é a união dessas duas semirretas aqui, ó, que forma-se o ângulo e que possui uma origem em comum, ali o nosso pontinho vermelho, que é nada mais é do que onde essas retas elas nascem, de onde elas saem. Ou seja, essa reta aqui, ela está saindo aqui do nosso pontinho vermelho e crescendo, indo até o infinito. E essa outra aqui, semirreta, também ela está partindo, ela está crescendo a partir do nosso pontinho vermelho aqui e vai até o infinito. Ou seja, a união dessas duas semirretas aqui, ou seja, a gente pode dizer assim, a adição, né, das duas semirretas é que forma o ângulo. E essas retas, elas nascem justamente do ponto em comum que a gente chama de vértice, que é o nosso pontinho vermelho. E quais os elementos agora que compõem o ângulo? No exemplo, podemos destacar os seguintes elementos. A gente tem este exemplo, né? A gente pode observar que já tem uma semirreta aqui, que é a nossa semirreta AO, é um segmento, né? E a gente tem esse outro segmento aqui, que é a nossa semirreta OB. E olha só, as semirretas OA, aqui em cima, e OB são denominadas de lados dos ângulos, ou seja, o ângulo ele possui dois lados. Aqui no nosso caso é o lado AO e aqui depois a gente tem o lado OB. O ponto O, que é este pontinho aqui, ó, que a gente viu no nosso slide anterior, que era o nosso pontinho vermelho, é de onde saem essas semirretas, né? É a origem das semirretas. E nós chamamos esse ponto de vértice do ângulo.
E aqui ó, vai uma curiosidade muito bacana sobre a notação. Para identificar esse ângulo, utilizamos a notação A, O e o famoso chapeuzinho aqui, ó, acento de chapeuzinho em cima do O, B. Ou seja, este meu ângulo aqui, ó, este desenho, eu posso justamente escrever dessa forma aqui. Sendo que o chapeuzinho, né, esse acento de chapeuzinho, a gente sempre vai colocar em cima do vértice. Que no nosso caso aqui, o meu vértice é o O, então eu vou colocar o chapeuzinho em cima dele. Beleza? Dando continuidade ao nosso assunto sobre ângulos, a gente vai falar agora sobre um instrumento que é feito para medir e construir ângulos, né? Bom, para medir ou construir um ângulo, utilizamos uma ferramenta bastante útil, o transferidor. Geralmente sua forma é semicircular, 180 graus, ou pode ser também encontrado de formato circular, de 360 graus, né? Bom, o transferidor muita gente chama geralmente, algumas pessoas chamam de uma régua comum, mas na verdade é um transferidor. Vocês com certeza já conhecem esse material, porque geralmente vinha naquele kit lá de réguas e esquadro, né? E sempre vinha um transferidor, então ele que serve para construir e para medir ângulos. E esse que eu estou apresentando para vocês primeiro é o transferidor semicircular que corresponde a 180 graus, né? E a gente fala que é meia volta. E esse daqui é o de 360 graus, que é o de formato circular, que é uma volta completa. Bom, vou apresentar aqui o transferidor para vocês. Vocês já devem ter observado que ele tem essa marcação aqui, ó, no meio, né? O que as pessoas chamam aqui essa linha de fé, né? Isso aqui, essa linhazinha aqui do transferidor. E aqui é uma marcação que também tem aqui no transferidor, né? Em todos vem essa marcação, porque é aqui que você vai posicionar o vértice do seu ângulo, né? Para você ver quantos graus mede. E aqui, ó, vocês podem ver que ele tem a numeração tanto na parte interna dele, né? Que vem de 180 graus a 0. E na parte externa dele, que aqui vem de 0 a 180 graus. Um em sentido horário e outro em sentido anti-horário. Isso vai depender, você vai usar um ou outro dependendo do ângulo que você quer descobrir o valor ou o ângulo que você quer construir. A mesma coisa o outro, né? Bom, agora a gente vai falar sobre o ângulo e suas medidas. Já apresentei o transferidor para vocês. A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. Sua unidade padrão medida é o grau, onde o símbolo é essa bolinhazinha aqui, né? Que vocês já devem ter visto várias vezes do lado do valor do ângulo, né? Então, esse daí é o símbolo do grau. E a gente tem esse primeiro ângulo aqui, ó. É um ângulo já identificado, ele mede 60 graus. Ó, e aqui a gente tem o vértice, né? E aqui as duas semirretas que formam o ângulo. E aqui, ó, no vértice do ângulo, aqui é onde a gente posiciona aquela demarcação que eu falei para vocês que está ali no transferidor. Quando você posiciona o transferidor, o centro do transferidor aqui, você vai ver aqui em cima, né? No caso, a gente poderia estar usando o de 180 graus aqui, que a medida vai dar no 60. Aqui, você vai posicionar aquela demarcação do vértice, né? A demarcação lá do transferidor e a linha daquele transferidor, a linha de fé, que algumas pessoas chamam, você vai posicionar nessa semirreta aqui até o ponto A, né? E ela tem que ficar encaixadinha aqui, rés, para você ter maior precisão
no valor do seu grau, né? Do grau que você vai encontrar no ângulo, né? O valor. Então, quando você posicionar corretamente o transferidor a demarcação do transferidor no vértice e alinhar ali junto com essa semi-reta, o valor aqui, ó, correspondente vai aparecer, vai indicar aqui no valor do que vai estar o transferidor, né? Naqueles valores aqui. Então, essa semi-reta aqui vai direcionar o valor do grau, né? Do ângulo, no grau do ângulo. E é bem simples medir um ângulo com transferidor e também construir. É só fazer as marcações. O transferidor já dá tudo. Aqui, ó, é um ângulo FA, né? E a gente usa aqui essa notação para dizer que ele é um ângulo e aqui é o vértice do ângulo, né? Ó, olha onde pode ser vista aqui, ó, o ângulo, né, de 60 graus. Numa pipa, como exemplo, você pode construir vários ângulos, né? Então, para vocês verem como a matemática tá aí no nosso dia a dia. O próximo é aqui, ó, o ângulo BOA. E aqui a gente tem um ângulo de 120 graus. Como é que eu sei, né, que é 120 graus? Eu posicionei aqui o meu transferidor, a marcação do meu transferidor no vértice. Alinhei aqui com essa minha semi-reta. E aqui, ó, me indicou no transferidor, nessa semi-reta, o valor do grau do meu ângulo, né? E aí eu descobri que eu tenho 120 graus nesse ângulo. Onde eu posso encontrar um ângulo de 120 graus? No seu notebook, quando você abre ou fecha, né? Ele dá diversas medidas de grau de ângulo conforme você movimenta, né? Então, se você abrir mais, né, a tela do seu notebook, você vai ter um ângulo maior. Se você fecha mais, você tem um ângulo menor. Ou você pode ter até um ângulo reto, né, que é um ângulo de 90 graus, né, que é o ângulo mais comum, um ângulo de 90 graus que é formado entre duas retas perpendiculares também, né? Então, esse daí é um dos ângulos mais conhecidos. 90 graus, 180 graus e 360 graus, eu acho que todo mundo sabe, né? São os mais fáceis. De olho você consegue descobrir. Alguns não. E aqui a gente tem esse último ângulo, que é o ângulo FOI. Ele tem 30 graus, é um ângulo de 30 graus. Então, eu posicionei a marcação aqui do meu transferidor, alinhei aqui com a minha semi-reta e aqui essa outra vai me indicar o valor aqui no transferidor. Então, o valor que der aqui no meu transferidor, né, que tiver direcionado, vai ser o valor do meu ângulo. E aqui, ó, um exemplo de um ângulo de 30 graus. Né? E para vocês verem como a matemática tá diariamente na nossa vida, né? Então, os ângulos, eles estão em tudo, né? Nas construções, principalmente. E como a gente constrói ângulos? É só com transferidor? Ou descobre só com transferidor? Na verdade, tem várias maneiras de você construir ângulos, não só com o transferidor, né? Na verdade, o transferidor é a ferramenta mais fácil que tem para descobrir e construir. Mas dá para construir de outras maneiras também, usando régua e compasso, só que é um estudo mais elaborado, né? Então, se vocês quiserem, de repente, fazer um estudo sobre isso, desenho geométrico, trabalha bastante com essa construção de ângulos, pode ser que sim.
Então é isso, as medidas hoje, né, a nossa aula sobre ângulos e suas medidas e os exemplos onde a gente pode encontrar o ângulos no nosso dia a dia.